importantes já deixar aqui. Amados, vamos abrir a palavra de Deus na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios. Nós estaremos lendo essa epístola do versículo 1 ao versículo 3. E eu desejo expor essa epístola no tempo que eu estiver aqui com os irmãos. E vou começar hoje a exposição, a reflexão, pregações nessa epístola. Tá bom, meus irmãos? Vamos ler a epístola, 1 Coríntios, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, versículo 1 a 3. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, mais uma vez estamos aqui reunidos no momento de pregação da palavra, ó Deus. Quero reconhecer aqui minhas limitações, minha indignidade diante da Tua face e exaltar a Sua majestade e a Sua glória nesse momento, ó Deus. Visita a Sua igreja, Deus. Visita os nossos corações, visita as nossas mentes, fala com as nossas almas, ó Deus. Trabalha, Deus, através dessa mensagem na vida de cada cristão aqui, de cada crente, ó Deus, para que nós possamos glorificar o Senhor melhor, com mais compreensão da Sua mensagem e do propósito da igreja nesse mundo. Nós te agradecemos no nome exaltado de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero trazer o tema da mensagem esta noite. E o tema da mensagem essa noite, ele se define em perguntas. São algumas perguntas que eu viso responder com base nesses versículos. E as perguntas são: por quem? Por quê? Por quem? Por quê? Com quem? E para que nós fomos chamados? Por quem? Por quê? Com quem? E para que nós fomos chamados? E todas essas perguntas se resumem em uma única pergunta, que é: qual é a finalidade primordial do nosso chamado? Por que eu trago esse tema mediante a leitura desses versículos? Primeiramente porque a palavra chamado aqui, nesses 3 versículos, ela é a ênfase desses versículos, são essas palavras. Tanto no original quanto no português, na tradução do português. E o apóstolo Paulo, ele escreveu essa carta por volta do ano 55 depois de Cristo, da cidade de Éfeso, no meio da sua 3ª viagem missionária, porque a igreja de Corinto, ela foi fundada na 2ª viagem missionária de Paulo, logo após o apóstolo Paulo sair de Atenas. E ao sair de Atenas, ele deixa Timóteo lá, junto com Silas, e sai de Atenas por causa de todo aquele ocorrido do Deus desconhecido, e muitas pessoas perseguindo, uns seguiram ele e outros não. E aí ele deixa
os seus cooperadores lá e sai da cidade de Atenas, e ao norte da cidade de Atenas está a cidade de Corinto. E a cidade de Corinto é conhecido de todos, é uma cidade que era grande em imoralidade, grande em idolatria e várias outras questões que essa cidade tinha relacionada a queda e a depravação do ser humano, a maldade do ser humano e o desconhecimento do ser humano da pessoa de Deus. Então, quando o apóstolo Paulo chega nessa cidade, como é de costume em todas as suas viagens missionárias, mesmo que ele não queira muitas vezes pregar aos judeus, ele não deixa de fazer isso, então ele vai pregar, né? Ele encontra ali Áquila, que era um judeu também, e é marido de Priscila, que eram judeus que moravam em Roma, mas nesse momento eles estavam em Corinto, devido o imperador Cláudio ter decretado uma ordem, uma lei que expulsasse os judeus da cidade de Roma, localizada na Itália. Então ele encontra Áquila, ele encontra Priscila, vê que Áquila e Priscila têm a mesma profissão que a sua, que era a profissão de fazer tendas. Então ele trabalha ali com Áquila e Priscila fazendo tendas e aos sábados pregando nas sinagogas onde judeus e gentios ouviam a sua mensagem, ouviam as suas pregações, e os líderes da sinagoga, como por exemplo um chamado Sóstenes, incrível, né, que o nome dele está aqui no versículo 1, esses líderes, Sóstenes, Crispo, eles se levantaram contra o ministério do apóstolo Paulo devido ao grande sucesso. Então Paulo ele fica meio receoso ali naquela cidade de Corinto de pregar, porém ele tem uma revelação, e você pode olhar, capítulo 18 de Atos dos Apóstolos, versículo 9 e 10, quando ele tem uma visão de Deus à noite, e Deus fala com ele o seguinte: teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Amados irmãos, olha que coisa interessante esse versículo nos revela. Nos revela que muitas pessoas ali naquela cidade não conheciam Deus, não conheciam o Evangelho, mas mesmo assim eles eram povo de Deus, porque Deus já tinha escolhido eles como seu povo, e Paulo estava ali naquela cidade para revelar a vontade de Deus, e essa vontade de Deus sendo revelada, esses muitos, que é muito povo, tenho muito povo nessa cidade, esses muitos vieram à assembleia dos crentes, vieram à reunião, eles ouviram a voz, eles ouviram o Evangelho, e Deus, através da pregação do apóstolo Paulo, chama esses muitos que eram dessa cidade, e através dessa pregação, a igreja de Corinto é estabelecida, fundada. E Sóstenes, né? Crispo não. O que aconteceu com Crispo nessa cidade, um dos líderes da sinagoga? Ele ouviu as pregações de Paulo e Deus converteu ele. Aí Sóstenes, irritado, apelou para a autoridade, o procônsul Gálio, para julgar o apóstolo Paulo, por causa do que ele estava causando ali, né? O evangelho chegou, os judeus reprimidos, revoltosos, invejosos, se levantaram contra Paulo. Então eles queriam ter alguma forma de parar o ministério que o apóstolo Paulo estava desenvolvendo naquele lugar. E esta forma foi apelar para o tribunal dos homens. Então, quando Gálio escuta a acusação, né, que Sóstenes leva para ele,
o que acontece? Galho fala, não, isso daí é coisa de vocês, é da lei de vocês, é problema de vocês. Sendo problema de vocês, eu não quero saber disso. E a reação das pessoas que estavam ao lado de Sóstenes, o que eles fazem? Linchamento, lincham ele, batem nele, arrebenta ele. E aí o apóstolo Paulo fica 1 ano e 6 meses ali, naquela cidade, e vai embora. Vai para Éfeso, fica um pouquinho em Éfeso, depois ele volta para a igreja que enviou ele, Antioquia, e depois volta para Éfeso. A igreja missionária do apóstolo Paulo era Antioquia da Síria. Ele sempre começava dali as suas viagens e terminavam ali. Ele passava, na segunda e na terceira viagem missionária dele, ele passava pelas cidades, depois de passar por todas as cidades, ele ia para Jerusalém e depois voltava para Antioquia da Síria. Então ele volta para lá e de lá ele vai para Éfeso, e em Éfeso os estudiosos, os teólogos, comentadores, eles dizem que o apóstolo Paulo escreveu essa carta dali de Éfeso. E ao escrever essa carta, ele escreve nessa carta para corrigir alguns problemas que essa igreja tinha desenvolvido no tempo que ele não estava lá. Essa igreja, ela estava uma igreja dividida, ela era uma igreja que vivia um grande momento de efervescência espiritual, fervor espiritual, uma grande manifestação de dons. Era uma igreja rica em dons, e mesmo sendo uma igreja rica em dons, ela era mais rica ainda em problemas. Sendo uma igreja rica em problemas, e esses problemas nós podemos definir as divisões, partidarismo dentro da igreja, com os líderes pregadores como Paulo, Pedro, Apolo. Além disso, tinha problemas em relação ao casamento, problemas em relação à heresia que eles desenvolveram, relacionada à ressurreição. Era uma igreja que tinha muita carnalidade, uma igreja que tinha muita infantilidade, problemas morais grandiosos. E para quem gosta de futebol, a gente pode chamar, era uma igreja que estava numa verdadeira catástrofe corintiana. Eu não sei como que o Corinthians está hoje em dia, eu não assisto futebol faz um bom tempo, mas essa igreja ela estava realmente numa grande catástrofe. Consegui falar a palavra. E essa carta, ela serve para nos dirigir, para nos conduzir. Dentre as cartas de Paulo, e Paulo ele escreve essa carta em um tom pastoral, em um tom mesmo que trazendo palavras duras para a igreja, ele mostra uma preocupação paternal com essa igreja, como líder espiritual daquela igreja, a ponto dele dizer que, olha, o selo do meu apostolado é vocês. A prova e a credencial do meu apostolado é vocês, igreja. Qualquer um pode não me considerar apóstolo, mas vocês precisam me considerar apóstolo. Porque Deus gerou essa igreja através do meu ministério. E eles estavam questionando também o ministério dele. E é por isso que eu trouxe esse tema, que é por quem nós somos chamados, por que nós somos chamados, com quem nós somos chamados e para que nós somos chamados. Para que nós fomos chamados? O apóstolo Paulo ele responde essas perguntas. Eu só não posso perguntar para a igreja e para os irmãos quando e onde. Porque o quando e o onde vocês, cada um de nós fomos chamados, é subjetivo. Mas a resposta às outras perguntas é objetiva. São respostas objetivas que o apóstolo Paulo traz, que serve para cada um de nós. Eu não sei a história de cada um que aqui está, a história de cada um com Deus aqui. Mas cada um tem uma história com Deus aqui. Cada um foi chamado em um momento. Cada um foi chamado em um lugar.
Cada um foi chamado de uma forma. Então, vale a gente definir e entender por que nós somos chamados por quem, né? Primeiramente, para responder essa primeira pergunta, nós temos o versículo 1 que diz: Paulo, chamado pela vontade de Deus. Então a resposta à primeira pergunta é, e essa palavra chamado, a palavra que significa convidado por Deus, significa vocação, chamado numa vocação divina, é o significado dessa palavra, chamado para uma vocação divina pela vontade de Deus. E a vontade aqui é a palavra telema, que significa escolher, querer e desejar. Então Deus escolheu, quis e desejou chamá-los. Por quem nós somos chamados? Por Deus nós somos chamados, é o que Paulo está dizendo. Qual é o motivo? É a vontade de Deus. A resposta é: nós somos chamados por Deus por causa da sua vontade. E sendo chamado por causa da vontade de Deus, o fato de Deus querer nos chamar já é motivo suficiente. Nós não precisamos de outro motivo, já que Deus quer, isso é motivo suficiente para que aconteça. Por isso que Ele chama os ventos e os mares o que? Se aquietam, se acalmam. Isso é vontade de Deus. E aqui, como já foi dito, o chamado aqui é para uma vocação espiritual, é um chamado direto de Deus para a realização de um ofício especial. Então, quando ele diz, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e nós já falamos um pouco de apóstolo, e não é isso que eu quero focar essa noite, nós precisamos entender aqui qual deve ser a nossa postura diante do chamado de Deus para a nossa vida, o chamado dele para nós. E a nossa postura se encontra em Salmo 40, versículo 8, que diz: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Por quem nós fomos chamados? Por Deus, pela sua vontade. E qual deve ser a nossa postura? A nossa postura deve ser nos agradar de Deus ter nos chamado. A nossa alegria é fazer a vontade de Deus. Pois a prova que Deus nos chamou é a palavra viva de Deus em nós. É Deus vivendo em nós através da sua palavra. Esse chamado divino para nós, ele está ligado inseparavelmente à vontade de Deus. Os irmãos estão entendendo? Chamados pela vontade do Senhor. Quando Jesus estava orando no Getsêmani, nós podemos ver em Mateus capítulo 26, versículo 42, e ali ele estava orando sobre a sua missão primordial a ser realizada em Jerusalém. O que ele fala? Faça-se a tua vontade. Nos dando exemplo. E o autor de Hebreus também fala, tendes necessidade, capítulo 10, versículo 36, tendes necessidade de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. A nossa postura, ao ouvir a palavra de Deus, ao entender o chamado de Deus para nós, ela tem que ser assim. Ela tem que ser de reconhecer a necessidade de nós perseverarmos, para assim nós fazermos a vontade de Deus. Pois Ele nos chamou pela sua vontade. E Deus, Ele tem vontade. Isso é uma característica da pessoa do ser de Deus. Tendo vontade, essa vontade é imutável. O ato de chamar os seus servos, os seus eleitos para o seu propósito soberano e infalível, é a vontade de Deus. Deus chama os seus, não por encontrar algo valioso neles,
mas por causa da sua livre e soberana vontade. Luiz Berkoff, teólogo muito conhecido no meio presbiteriano, ele, sobre este chamado, ele diz que é imutável e, portanto, torna segura e certa a salvação dos eleitos. Esse chamado é imutável, portanto, torna segura e certa a salvação dos eleitos. Então, a primeira pergunta está respondida: por quem nós somos chamados? Paulo respondeu. Paulo, chamado pela vontade de Deus. Aqui, o foco aqui é chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo, que é quando a gente vê Jesus Cristo chamando Paulo ali em Atos capítulo 9 e revelando que ele tinha sido escolhido para pregar para gentios, judeus e para reis e autoridades. É uma lembrança, é uma referência cruzada a quando Deus chamou o apóstolo Paulo. E aí nós temos também no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo chamando Paulo e Barnabé para entrar na missão. Para entrar na primeira viagem missionária, para ir fazer a propagação, a proclamação do Evangelho. Então, este é o foco do versículo, mas todas essas outras coisas que eu falei se aplica também e se aplica a nós. Esse chamado. E aí a segunda pergunta: por que nós fomos chamados? O texto, ele responde, olha, o versículo 2, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Então, para o contexto de Coríntios, que é o contexto que eu falei anteriormente, era essencialmente necessário a igreja entender qual a importância e a necessidade da santidade no meio do povo de Deus. Por isso que ele diz, aos santificados em Cristo Jesus. Deus, ele elege, e aí ele santifica em Cristo Jesus os que foram e são diariamente chamados por ele, e aí ele purifica e segue purificando cada um dos crentes. Progressivo. Porque nós fomos chamados para sermos separados, santificados, purificados, colocados à parte de toda essa influência do mundo. Segundo ponto, nós somos chamados para sermos santos. E chamados para sermos santos, Romanos capítulo 6, versículo 12 e 13, ressalta muito bem o que significa, nesse contexto, o nosso chamado para sermos santos. Diz a Escritura em Romanos 6, versículo 12 e 13. Se você quiser só passar umas páginas atrás, né? 2, 3 páginas atrás, versículo 12 e 13, Romanos, capítulo 6, na verdade, versículo 12 e 13, diz o seguinte: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos. Ressurretos dentre os mortos quer dizer o quê? Chamados da morte para a vida. Esse é o chamado de Deus. Por isso que nós fomos chamados, para não oferecer os nossos membros ao pecado, porque nós fomos tirados da morte para a vida. E aí continua: oferecei-vos como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Então, ser santificado e ser chamado é para que nós sejamos totalmente oferecidos a Deus, entregues a Deus. Por isso que nós fomos chamados, para sermos dados.
entregues, sermos um presente para Deus, de Cristo para Deus. É isso. Nós somos um presente de Cristo para Deus. E não é antropocentrismo que eu estou pregando aqui, não. Não é o homem no centro, não é teologia coach, não. É sangue de Jesus purificando e trazendo os seus à presença, ao ser de Deus dados. Isso significa que nós não temos uma vida secular. Nós não temos uma vida secular. A nossa vida é consagrada a Deus. A nossa vida, ela é, e perdoe-me a expressão da palavra, é sagrada. Deus sacralizou a nossa vida, nos santificou. E o fruto do nosso trabalho é um fruto para Deus. Nós trabalhamos neste século, mas a obra do nosso trabalho é um fruto sagrado para Deus. E biblicamente falando, meus irmãos, existe uma causa de sermos santos. Por que nós somos santos? Qual é a causa? E a causa, ela está na presença de Deus. O que eu quero dizer? Êxodo capítulo 3, versículo 5. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que está é terra santa. Mais uma. Josué 5,15. Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que está é santo. E fez assim Josué, diz a palavra. E a grande pergunta que nós podemos dizer é: por que aquele lugar era santo? O lugar que está é santo, está escrito assim. Por quê? Porque a presença de Deus estava ali. Esse lugar é santo porque Deus é santo e Ele está lá. Então por isso que a palavra vem dessa maneira e fala essas coisas. E a santidade, ela é uma expressão da natureza de Deus. Mesmo sendo uma expressão da natureza de Deus, essa santidade está presente na igreja. Como assim? Efésios 2,19. Assim, já não sois estrangeiros ou peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Efésios 5, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Por que nós somos santos? Porque a presença de Deus está em nós. Na igreja. Em cada um. A santidade vem de Deus. Deus é santo. João Calvino, comentando esse versículo de Coríntios, ele diz: nossa santidade emana da fonte da eleição divina, é também a meta da nossa vocação, do nosso chamado. Qual é a meta do nosso chamado? Por que nós fomos chamados? João Calvino diz: por causa da santidade que emana desse chamado, da eleição de Deus, da escolha de Deus. E a última pergunta, irmãos, para esta noite, está na parte B do versículo, a resposta que é: com quem nós somos chamados e para que nós fomos chamados? Porque por que nós respondemos, mas para que? Finalidade primordial. Com quem? A palavra responde: com todos os que em todo lugar invoca o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor nosso e deles.
Senhor nosso e deles. Paulo está dizendo o seguinte: a igreja de Corinto aqui, a igreja de Éfeso ali, a igreja de Antioquia lá, Jesus reina e governa toda a igreja. Todas as igrejas têm o seu cabeça, o seu líder supremo, o seu pastor, o dono. Com todos nós somos chamados que invocam o nome do Senhor. E para que nós somos chamados? Para invocar o nome de Jesus. E a palavra invocar aqui é a mesma raiz da palavra chamar. A palavra chamar, kletos, kalel. A palavra invocar, epikalel. Então, invocar é apelar para a presença de Cristo. É convidar a pessoa de Cristo para que Cristo esteja em nosso meio. Nós somos chamados para isso. O apóstolo ele afirma indiretamente que nós estamos unidos pela fé a toda a igreja. Há uma união de todos os crentes no mundo, tanto uma união com Jesus, quanto uma união uns com os outros. E a igreja de Corinto, ela precisava entender isso por causa do quê? Das divisões, dos problemas, das brigas, dos problemas de moralidade. Mas a igreja contemporânea, nós também precisamos entender que nós fomos chamados com todos que invocam o nome de Jesus para invocar. O que diz a Escritura? A Escritura diz em Salmo 145, versículo 18, perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Quando nós nos reunimos como igreja para o culto, nós apelamos e convocamos a presença de Jesus no nosso meio. É por isso que o culto é tão especial. É por isso que a igreja de Corinto precisava entender o que é ser igreja, assim como nós precisamos entender. E quando nós invocamos a presença de Deus, o que acontece? Paulo responde também na sua epístola aos Romanos. Romanos 10, 13. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso significa que a igreja, cumprindo o propósito dela de invocar, de trazer a pessoa de Cristo para o seu meio, a salvação acontece. Então, a fonte da salvação é Cristo agindo através da igreja. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É isso que acontece quando nós invocamos a presença de Deus. Quando nós chamamos Deus, convocamos Ele. Então, a resposta do para que nós fomos chamados está respondida. A igreja é um local onde a salvação acontece devido a Deus se manifestar no meio do seu povo, entre o seu povo. E aí nós temos outra citação do nosso do comentário Esperança, que diz assim: o nome do Senhor, né, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, que pode ser invocado desse jeito, trazendo a salvação como consequência, é inequivocadamente claro na nova aliança. Ele é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma ênfase maior recai sobre a palavra Senhor. Na ressurreição e na exaltação à direita de Deus, Jesus foi feito Senhor. Lá em Atos capítulo 2, versículo 36, quando o apóstolo Pedro está encerrando aquela pregação, olha uma das últimas palavras que ele diz: esteja absolutamente certa, pois, Atos 2,36, esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, que a este Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, nós invocamos o nome do Senhor, e esse Senhor é o Kyrios,
é o Senhor que impera, é o Senhor que governa o universo, e que nós cantamos e adoramos esse atributo dele. Ele foi feito Senhor pelo próprio Deus, com todos os que o invocam. Para todos os que o invocam. Nós invocamos o nome de Deus. E esse é um dos principais exercícios da nossa fé. Irmãos, e nós podemos invocar esse nome, que é invocar a pessoa, que é chamar a pessoa, convocar, convidar. Vem Espírito de Deus, vem Jesus, vem Jesus. Perdoe pela voz, mas estou trazendo um exemplo, irmãos. Nós podemos convocar Jesus Cristo, chamar Jesus Cristo em todos os lugares que nós estivermos. Faz parte do nosso propósito, trazê-lo. E se você se entristece com seus pecados, uma das melhores maneiras de vencer o pecado, de lutar contra o pecado, de se conscientizar do próprio pecado, é invocando a presença de Jesus Cristo em todos os lugares que nós estamos. Orando. Esse invocar é a oração, irmãos. Não é falar, Jesus, eu te invoco aqui. É orar a Cristo. E orar a Cristo é o que une. Toda a igreja ora a Cristo. Quando nós invocamos Jesus no nosso meio, nós estamos reconhecendo uma coisa: a sua divindade. Porque nós só podemos chamá-lo Senhor deles e nosso Senhor Jesus Cristo, considerando-o Deus homem. E o motivo de nós chamarmos é para que o reinado dele aconteça onde estivermos, irmãos. Tem muita gente que já desistiu. Filho, irmãos, não desista de trazer o reino de Cristo onde você convive. Não desista. Eu escutei pastores que têm emprego secular dizendo, não, ali o império das trevas já dominou. Irmãos, o império das trevas não dominou lugar nenhum. Basta sermos obedientes. Sendo obediente, como nós falamos na lição hoje cedo, causará impacto no lugar em que estivermos. E esse impacto é natural, por causa da reação das pessoas, vendo a obediência, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Está escrito assim, Cristo falou isso. E não desista disso, irmãos. Não desista de invocar a presença de Cristo, obedecendo a Ele, estando. E Charles Spurgeon, quando ele ia pregar, e ele sabia conciliar muito bem a responsabilidade humana e a soberania divina, ele dizia, com uma mão eu seguro na mão de Deus, e com a outra eu seguro a palavra de Deus e vou. É sobre isso. Invocar o Senhor. Aplicações finais. Só foi o versículo 2, né? Versículo 3, o apóstolo Paulo encerra dizendo, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Nas suas saudações, ele tem 13 cartas e 9 cartas ele sauda dessa maneira, outras 4 ele não sauda dessa maneira, mas ele sauda dessa maneira primeiramente porque a palavra graça, ela tem a mesma raiz na palavra saudações também, mas não é a mesma palavra, mas são palavras parecidas. Graça, favor, né? Favor imerecido. Então, ele diz graça, que é o favor de Deus a nós, e paz, porque esse favor que Deus exerce a nós, em nós, por nós, gera paz. Então, é o cumprimento, graça e shalom.
o cumprimento gentílico e judaico. Ele une as duas coisas. A igreja cristã, ela não é nem judaica, ela não é nem pagã, não é nem gentílica, ela é única, diferente de tudo que já existiu na terra. Não existe nada na terra. Para você entrar para as sociedades secretas, filantrópicas, e eu nem vou falar o nome, nós conhecemos muito bem aquela sociedade secreta que tem no Brasil, tem um monte de pré-requisito que eles têm para chamar a pessoa, analisa a vida da pessoa, é tudo bem oculto, reservado, restrito, e aí ainda a pessoa tem que pagar mensalmente para estar lá. Na igreja, é tudo universal, é tudo aberto. A mensagem, o conhecimento, o conteúdo, nós pegamos o que temos de melhor e oferecemos. Isso é igreja. Coisa mais grandiosa que Deus trouxe para a terra depois de Jesus e do Espírito Santo e da palavra. A igreja. E Paulo quer que os coríntios, cidadãos de Corinto, perceba isso. Aplicação final, 3. A primeira é que nós precisamos honrar o nosso chamado e essa finalidade do porquê nós fomos chamados, que é invocar a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, glorificando a Deus. Nós precisamos honrar isso. Segunda aplicação, nós precisamos invocar a presença de Deus no mundo e cumprir com o nosso chamado. E invocar a presença de Deus é um ato de santidade também. É uma atitude santa, piedosa, onde nós estivemos. E santificar os lugares. Foi isso, né? Quando o pastor que eu vi falando, que aquele lugar já está entregue às trevas, eu olhei para ele e falei o seguinte: ô pastor, o negócio é o seguinte, olha, quando Deus nos coloca nos lugares para trabalhar, não é por acaso que Deus nos colocou ali. E cada pessoa que nós lidamos no contato interpessoal, cada uma dessas pessoas precisam estar em nossas orações. Nós precisamos orar por cada uma dessas pessoas que nós convivemos diariamente no mercado de trabalho, nas escolas, faculdades, em casa principalmente, família. Entendeu? Elas estão ali para que você ore por elas. Por isso que aquelas pessoas estão lá. Se nós não temos essa coragem de pregar e proclamar, não precisa ter coragem para orar. Ou precisa? Se precisa, pega a coragem agora. A coragem está aí. A coragem está aqui, nessa palavra. Deus te encoraja a fazer isso. Ore por essas pessoas. E aí nós santificamos os lugares. Essa foi a resposta do pastor. Ganhei meu dia, ganhei minha noite, ele disse. Vou santificar aquele lugar. Significa isso, trazer Deus para o local. Terceira aplicação, uma das maneiras de nós corrigirmos a nós mesmos e o mundo é reestabelecermos, que é o que eu acabei de dizer, a autoridade e o senhorio de Jesus Cristo como Rei de todos e nos submetermos a Ele com amor e grande alegria, invocando o Seu nome em todo lugar, como igreja universal de Jesus Cristo. Obedecer nada mais é do que o ato de se submeter à vontade de outro. Amém? Para a glória de Deus, nós cumpriremos os nossos chamados por Deus, para invocar a presença de Cristo, com todos aqueles que também foram chamados para invocar. Essa é a finalidade primordial dos nossos chamados. Invocar Jesus no mundo.